Estômago é um caso curioso, né? O caso de um filme que, quando ele foi lançado, ele não se transformou em algo, em um fenômeno popular tão grande assim, mas posteriormente ele foi ganhando esse status e foi se tornando um filme muito querido. Sempre que eu faço perguntas, né, em caixinha de perguntas de Instagram e coisas do tipo, qual é o seu filme brasileiro favorito? Estômago é sempre um dos que mais aparece, obviamente, ao lado de Cidade de Deus, Central do Brasil, esses filmes que se transformaram em fenômenos mais populares. Então o Estômago ele atinge um nível de popularidade meio que posterior à sua estreia, e é um filme que ele era sempre muito entendido como esse fenômeno único, né? Nunca se esperava uma sequência de Estômago. Sequências que começam a ser feitas cada vez mais, pode ser uma tentativa de, mais uma vez, do cinema brasileiro comercial de tentar replicar lógicas hollywoodianas que, assim, eu torço um pouco o nariz, apesar de Estômago ser um caso um pouco mais curioso do que o de Cidade de Deus, como eu já comento aqui. Um filme que vai trazer de volta, por exemplo, o Marcos Jorge como seu diretor, mesmo diretor do primeiro filme. Mas antes de falar sobre Estômago 2, passo o recado de sempre: tem aula nova no meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, para você que gosta de cinema, que gosta de conhecer mais sobre cinema, de debater cinema, de ter experiências melhores ainda com o cinema. Já são 24 aulas. Você assinando agora, você tem acesso por 12 meses com uma aula nova todos os meses, mais essas 24 aulas, então 36 no total, é muita coisa. E a aula do mês de agosto é justamente sobre montagem, me aprofundei bastante nesse elemento cinematográfico tão importante. E também aqui embaixo o link do meu cineclube que eu faço com o Rafa Argemon, o cara da locadora, que é bem legal também. Em setembro tem como tema M. Night Shyamalan, com 2 filmes a serem debatidos, sendo o primeiro A Vila. Então a gente tem aqui no retorno de Estômago também o retorno do João Miguel, mas aqui já é algo que causa uma estranheza muito grande, que é justamente do João Miguel não ser o protagonista. O Raimundo Nonato não é o protagonista desse filme. Na verdade, ele é uma questão que pode ser até o maior problema do filme, porque Estômago 2, ele parece um filme muito indeciso, se ele quer ser uma paródia do primeiro, que em alguns momentos parece que ele se transforma em uma caricatura intencional ou não, muitas vezes não intencional, do primeiro filme, mas ao mesmo tempo ele quer ser também uma sequência do primeiro filme. Então o que ele vai fazer é justamente pegar e criar uma estrutura muito parecida do primeiro filme, que lá funciona muito bem, e aqui parece apenas uma cópia barata daquele filme. Então, se no primeiro filme a gente via o Raimundo Nonato no passado, né, chegando ali sem a gente saber de onde ele veio, né, então muita gente falava pejorativamente, chamava ele de Paraíba, chamava ele de cearense, coisas do tipo, mas a gente nunca sabe de onde esse personagem era realmente. Isso pra mim é muito interessante. Eu acho ele um personagem muito fascinante no primeiro filme, que eu já adianto que eu gosto bastante, justamente por esse personagem que a gente não sabe de onde ele veio. Ele parece meio inocente, ele parece bondoso, mas ao mesmo tempo ele toma atitudes pra conseguir o que ele quer, ele mata pessoas, seja por ciúme ou simplesmente para ascender socialmente ali dentro da prisão. Então a gente vai ter justamente essa estrutura que a gente vê ele no passado, chegando, e depois a gente vai ver ele na prisão. Então esses dois momentos vão correndo paralelamente até que a gente entende ao final, por que ele foi preso, e a gente entende ao final também o que ele fez ali dentro da prisão. Aqui o segundo filme ele vai seguir exatamente a mesma estrutura, mas não com o Raimundo Nonato, até porque a gente já sabe o que esse personagem fez para parar na prisão, mas com esse personagem novo, né, o Don Carolho, que a gente vê já como se fosse um mafioso chegando ali, né, mafioso italiano mesmo, né, siciliano, chegando ali na prisão, ao mesmo tempo que a gente vê o passado desse personagem, que era um ator de teatro que acaba fracassando, e aí volta a trabalhar como chefe de cozinha, e a dúvida é justamente como esse cara foi parar na máfia e como ele se transformou em um dom da máfia,
para ir parar numa prisão brasileira depois, se ele estava na Itália. Então ele vai tentar criar justamente essa mesma narrativa, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse passado dele se desenhando pra gente entender como ele foi parar na cadeia, ao mesmo tempo a gente vê no que seria o presente, ele já na cadeia criando uma rivalidade com o etc., o personagem do Paulo Miklos, que aparece lá mais no final do primeiro filme. E no meio disso tudo, o etc. acaba sendo um personagem até muito mais importante do que o próprio Raimundo Nonato nesse segundo filme. O Raimundo Nonato, ele se transforma apenas nesse ponto de ligação, apenas nesse personagem que tá ali presente pro filme falar, olha só, eu sou uma sequência do primeiro filme. Só que ele vira uma caricatura dele mesmo, né? O João Miguel, ele acaba até interpretando como se fosse uma caricatura dele mesmo. Não há um fascínio pelas coisas que ele faz na cozinha, ele cria ele vira um ponto de rivalidade entre essas duas facções na cadeia, ao mesmo tempo que nem faz tanto sentido isso, a partir do momento que o Dom Carolho é um chefe até melhor, provavelmente, do que o próprio Raimundo Nonato, né? Então ele é esse personagem que fica completamente perdido dentro do filme, aparecendo muito pouco, e só aparece de vez em quando, principalmente ao início e ao final, pro filme querer sugerir que ao final de tudo, o protagonista ainda é o Raimundo Nonato. Mas não é. E é muito estranho até o que aconteceu no circuito de entrevistas, né, do filme, que o João Miguel não participou de nada. A gente não sabe se rolou alguma coisa entre ele e Marcos Jorge, se ele não gostou do que foi feito com o personagem, coisa do tipo. Mas aqui sim ele vira uma caricatura dele mesmo, né? O personagem vira uma caricatura dele mesmo. Parece que o filme vira uma espécie de caricatura do primeiro filme. Ele é jogado de lado para no final o filme ele ser, acima de tudo, uma espécie de sátira ou um filme genérico, né? Que é um filme genérico tão mal feito que parece uma sátira não intencional de O Poderoso Chefão, né? Então o nome aqui, O Poderoso Chefe, justamente por essas referências super simplórias a O Poderoso Chefão. E vira justamente esse filme genérico que foca no passado desse personagem e dessa máfia boba, né? Que é essa máfia bem caricatural, só pra criar essas relações bem óbvias com O Poderoso Chefão, fazer essas referências com O Poderoso Chefão, referências mais uma vez bem bobinhas, né? Então é um filme que é até curioso ver o filme anterior que o Marcos Jorge fez, que chama Abestalhados 2, que não tem o Abestalhados 1, justamente porque esse era para ser uma sátira a essa ideia das sequências, né? Essas sequências que Hollywood faz aos montes e acaba vendendo, e 2 anos depois está o próprio Marcos Jorge fazendo uma sequência, né? Uma sequência de Estômago. Então justamente parece que esse cara que tirava sarro das sequências, ele aqui em algum lugar, pelo menos em algum lugarzinho, ele continua tirando sarro dessas sequências quando o filme vira uma caricatura dele mesmo. Mas não há uma intencionalidade muito grande. No final, o Estômago 2 parece só uma sequência genérica qualquer que Hollywood fazia de um filme de muito tempo antes só pra surfar na onda do original. Nem esteticamente o filme se parece, né? Se o primeiro ele era muito bem articulado nessas transições entre passado e futuro, como ele filmava a cozinha, como ele filmava as comidas, né? Aqui nada disso existe, né? Até um filme visualmente muito mais estéril, muito mais com cara de Globo Filmes, digamos assim, né? É um filme sem muito um trabalho visual, onde tudo se transforma em uma espécie de caricatura. Um dos melhores exemplos aqui disso é a participação terrível do Projota, né? Que talvez nem seja tanto culpa dele, mas essa ideia de todo esse conselho do etc. é terrível, né? Que cada um precisa ser um elemento da sociedade, na representação de um elemento da sociedade. Ou mesmo essa tentativa de colocar o Raimundo Nonato só para criar algumas replicações em relação, ou referências em relação ao primeiro, entre elas ele transando com a mulher e fazendo ela comer a comida dele, igual aconteceu com a personagem da Fabiola lá no primeiro filme, só pra dar uma piscadinha pra quem assistiu o primeiro filme, falando, olha só, entendeu a referência? Então o filme ele fica nesse lugar até um tanto curioso, mas muito mal executado de é uma sequência ou é uma caricatura do primeiro filme? No final parece que ele quer ser uma sequência com algumas tirações de sarro, mas que nunca sabe exatamente como estabelecer esse tom, e acima de tudo, é um filme muito mal executado, um filme muito mal filmado, um filme muito mal montado. A narrativa não faz muito sentido, né? Se lá tudo conseguia se interligar muito bem entre esse jogo de passado e
presente, nesse daqui isso não funciona. O passado parece que ele tem que correr para conseguir alcançar o presente, e esse ponto de ligação nem é tão bom assim também, né? Então, no final, Estômago 2, Poderoso Chefe se transforma apenas em um filme genérico de máfia. Da mesma forma que Abestalhados, quando o Marcos Jorge ele tentava fazer uma sátira tirando sarro dessa sequência de Hollywood, mas era simplesmente um filme genérico e meio óbvio, aqui em Poderoso Chefe é a mesma coisa, né? É um filme muito fora de tom e um filme muito óbvio em suas referências, em suas piadas, apenas um filme feito parece que nas coxas para surfar muitos anos depois, né? Quase 20 anos depois, o sucesso do anterior, que foi ganhando muito renome com o tempo. Gosto bastante de Estômago, não gosto nada de Estômago 2, então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.